analisando aí a segunda fase. Primeiramente, gostaria de me apresentar, professor Fernando Marques, sou professor aqui do curso R2 Direito, professor também da Universidade Cruzeiro do Sul, coordenador adjunto também na universidade. Gostaria de mandar aqui um abraço desde logo a todos os internautas que nos acompanham de todo o país e do mundo, né, e em especial nossos alunos aí do R2 Direito dos cursos regulares e também da Cruzeiro do Sul que nos assistem. De antemão já gostaria aqui de registrar a presença do professor José Carlos Viana aqui nos nossos estúdios também, colaborando sempre, esteve aí na correção da primeira fase e agora está aqui nos acompanhando para a correção de Direito Penal e Processo Penal, nossas peças práticas, e temos muito o que discutir aí hoje, tá? Vamos lá. Gostaria de agradecer também toda a equipe técnica, ao nosso colega e amigo, não é, o Dr. Celso, o Dr. Maurício e a todos que vêm colaborando conosco, em especial também a Caroline Leonello, que também me ajuda nas correções, na assistência técnica, não é, por todo o seu apoio incondicional. Meu muito obrigado também. E desde logo vamos partir aí para esse ataque, não é, das questões. A prova de antemão, já posso dizer para vocês que não foi uma prova assim extremamente difícil, foi uma prova relativamente tranquila e contamos agora com a OAB, quando for feito aí a correção, não é, oficial, diz lá o edital 48 horas, a gente torce para que isso aconteça, que não foi cumprido na última vez, mas a gente torce para que isso aconteça de fato, 48 horas. E que ela respeite o provimento 136, tão falado, né, o malfadado provimento 136, que causou aí grandes polêmicas e muitas ações Brasil afora, inclusive do Ministério Público Federal, quanto à correção e o espelho da prova. Mas fica tranquilo, essa é tua prova, você estudou para isso, você preparou com R2, tenho certeza que você vai lograr êxito nessa correção e nessa prova, tá? Desde logo, minha boa sorte a todos. E a prova prático-profissional trazia lá um questionamento, né, de uma mãe encontrada no dia 15 de junho, uma criança recém-nascida, vista boiando em um córrego. Eu vou cortando aqui alguns trechos, né, para ter os elementos para poder dizer o porquê da composição da peça que a gente vai estar discutindo aí agora. Não possuía mais vida a criança quando foi encontrada, a mãe da criança foi localizada e negou que houvesse jogado a vítima no córrego. Segundo ela, teria sido sequestrada por um desconhecido a criança. Testemunhas afirmavam que a mãe apresentava um quadro de profunda depressão e o que foi, na prova está dizendo, que foi constatado por laudo pericial, está lá na prova também. Seguindo, ele diz que estava sob influência puerperal, tá? O estado puerperal presente no caso. Só que logo em seguida ele fala a míngua das provas, ou seja, cuidado, essas provas aqui não estavam, né, com um subsídio muito forte. Então muita atenção com essas provas aqui que a gente passa a discutir agora até a constitucionalidade de alguma delas. Ele diz lá que a autoridade policial representou pela decretação de interceptação telefônica da linha de telefone móvel usada pela mãe. Então isso aqui você já teria que ter grifado. Isso aqui é muito importante. A conversa telefônica com uma conhecida de nome Lia, que afirmava ter atirado a criança ao córrego. Então, denunciada pela prática do crime do artigo 123, né, o infanticídio, perante a primeira vara do Tribunal do Júri, constatou-se pela perícia técnica, ele traz aqui uma informação, que a criança já nascera morta. Então, isso aqui é de extrema importância, anota isso aí. No entanto, trouxe, né, nova informação, aquela interceptação requisitada pelo delegado, que não mencionava quando ouvida na fase inquisitorial uma das testemunhas, a Lia. E olha o que ela vai afirmar lá, que a mãe dizia, né, em uma das gravações, que ela teria tomado um remédio abortivo, que ela não poderia ter de jeito nenhum aquela criança. Outra informação relevante aqui. Com base no interrogatório da acusada, foi pronunciada. Prolatou a sentença o juiz não nos termos da denúncia, e sim pela prática de crime descrito no artigo 124, punido menos severamente do que aquele previsto no 123 do mesmo Código, intimado às partes no referido ato. Olha lá, então aqui a gente tem uma quantidade de informações aí muito grande. Em primeiro lugar, quando você torcendo que seja esse provimento 136 seja respeitado, não é, dessa vez, a peça prática profissional deveria ser aí um rese, tá? Então seria lá um recurso em sentido estrito, de acordo lá com o artigo fundamento, anota aí 581, no seu inciso 4, tá? O endereçamento, qual deveria ser o endereçamento? Primeira vara criminal do Tribunal do Júri. Agora sim, vamos para as preliminares, mérito e pedido, que isso aqui de fato é importante. Primeiríssimo lugar,
Você está lembrado daquela primeira informação que nós anotamos aí acerca da interceptação telefônica? É ela mesma, essa daí é importante. E diz lá que aqui você poderia já anotar que foi aí consagrado, né, essa utilização dessa prova considerada como prova ilícita. Então essa prova é ilícita nos termos lá da Constituição Federal, do nosso inciso 61 da Constituição Federal e o 157 caput do CPP, que trata da prova ilícita. Uma vez que, anota aí, uma vez que a interceptação telefônica não pode ser aplicada para crimes punidos com detenção, e sim somente com reclusão. Então olha que interessante isso aí. Isso aí está descrito lá no artigo 2º, inciso 1, 2 e 3 da Lei 9296 de 96, o que já geraria por si só a chamada nulidade ab initio. Tá? Prova ilícita por derivação, não é? Porque ele utilizou-se para fazer aquela transmutação do tipo penal ao final da sentença dessa prova. Então seria aí já a geração da prova ilícita por derivação. Você deve estar lembrando agora da teoria, nós falamos isso durante o curso, teoria do fruto da árvore, né, envenenada, ou dos frutos envenenados da árvore, não é? Conforme lá o artigo 157, parágrafo 1º, uma vez que a prova testemunhal que aponta que supostamente teria havido ela praticado o artigo 124 ao invés do 123, essa prova ilícita foi retirada. Por que ilícita por derivação? Porque ela foi retirada daquela interceptação telefônica, que não deveria ter sido concedida pelo magistrado. Erroneamente aí o magistrado teria concedido-a. Então, muita atenção com isso, tá? E por fim, nós temos a questão que foi alterada há pouco tempo, né, com a reforma do Código de Processo Penal, a questão da mutatio libelli. E eu deixei registrado aqui lá no artigo 384, parágrafo 2º, pois a denúncia deveria ter sido aditada pelo MP, o que não foi, aditada pelo MP, uma vez que a ré estava respondendo pelo crime de infanticídio e passou a responder pelo crime de aborto. E não houve esse aditamento. Então aí mais uma nulidade aí acerca desse procedimento que foi trabalhado aqui na peça prático-profissional. Então aqui nós já teríamos aí, a princípio, 3 nulidades. Na última prova da OAB, a OAB saiu ali na frente com 5 nulidades. Né? Então eu acredito que não passe disso aqui. Eu acredito que não hajam, mas, de acordo aqui com o nosso entendimento e a verificação do problema, que essas 3 já seriam aí suficientes. E quanto ao mérito, professor? Atacar, né, a prova ilícita, novamente, trabalhando essa questão da prova ilícita e da prova ilícita por derivação. Rebater a atipicidade do fato com relação ao crime de infanticídio, uma vez que o laudo pericial afirmava que o bebê já estava morto. Olha que interessante. Se não tivesse mudado a tipificação, você facilmente localizaria aqui o crime impossível, não é? Por impropriedade do objeto. Aquele objeto que receberia a conduta do infanticídio, que seria o nascituro, que acabara de nascer, esse não teria mais vida. Logo, o crime seria impossível, nos termos do artigo 17 do Código Penal. Então, olha que interessante essa questão. Isso se parasse aqui, mas ele converteu, não respeitando o Instituto da Mutatio Libelli, para o artigo 124. E aí você poderia, de pronto, além de rebater a questão novamente, além de ter colocado nas preliminares, rebater ali a questão daquela interceptação, mas lembrar que não havia até esse momento, ou se você procurar no problema, você não vai encontrar indícios, ou sejam, melhor dizendo até, prova suficiente para pronunciar, se fosse o caso de impronúncia, suficiente para dizer que ela cometeu o artigo 124, o aborto. Então presta atenção, ainda que tivesse, essa prova foi adquirida por meios ilícitos, ó, a teoria da árvore dos frutos envenenados. Aqui estaria pronto todo o arcabouço que você necessitaria para poder fazer rebater esse questionamento na peça.